Olá, aula de História, professor Anderson. Vamos lá aos nossos estudos de hoje, com nossa aula de História do 8º ano, dando sequência e continuidade naquilo que nós vemos estudando nas últimas aulas, tá certo? Então, o tema da aula de hoje é a sociedade e a cultura do Brasil no século XIX. Vamos lá? A sociedade e a cultura no Brasil do século XIX, como é que estavam organizados? Diretamente a gente vai abordar aspectos como cultura, literatura, fotografia e artes plásticas. Tudo isso que envolve a sociedade do período daí do século XIX. Como é que estava a sociedade? A sociedade da época, com uma desigualdade muito grande, com uma grande maioria da população negra, mestiça, com um pouco da elite de pessoas brancas. Os brancos tinham como padrão de civilização a cultura europeia, que adotavam o eurocentrismo. O que é eurocentrismo? Eurocentrismo é a crença na superioridade do povo europeu, ou seja, a cultura europeia, acima de todas as outras culturas, como um referencial para o restante do mundo. Essa teoria que pregava a força racial do branco, construtor de grandes civilizações. É a ideia do eurocentrismo. A cultura, na elite, é que todos precisavam se embranquecer, entre aspas. Ou seja, todos tinham que se adaptar ao modelo de cultura europeia, de cultura branca. Mas, na verdade, grande parte, a maior parte da população do período era negra. O Império e a cultura. Como é que isso funcionou? O Império procurou investir no desenvolvimento cultural do país. Dom Pedro II era um admirador das artes e da ciência. Ele tinha interesse em legitimar a monarquia e criar uma imagem positiva do Império brasileiro no dito mundo civilizado. Então, essa identidade que se criou, tá certo? Foi a partir de uma elite. A elite tinha esse interesse de civilizar, entre aspas, as outras classes. Ou seja, eles queriam o país com destaque no cenário, nas grandes nações. Isso aconteceu de maneira mais intensa na literatura e na arte. Criar uma elite, criar uma sociedade a um modelo europeu. No destaque das artes plásticas, a pintura explorou os motivos históricos para realçar o protagonismo europeu. Então, com isso, se entende que as artes plásticas da época, as pinturas, os quadros, eles tinham um interesse de mostrar a grandeza europeia aqui neste território. Ou seja, vários fatos que foram pintados na época, quadros, várias pinturas, retratavam uma cena que, de fato, talvez não tenha acontecido, porque era uma ideia de colocar a Europa no centro como algo positivo. E a gente sabe que os interesses dos europeus aqui neste território não eram as melhores, as intenções não eram boas. Eles quiseram, desde o início, os interesses próprios para enriquecer e se enaltecer. Para acabar com esse legado negativo, eles queriam mostrar nas artes plásticas, na cultura, na identidade, um modelo de sociedade europeu positivo. A Primeira Missa é uma das obras mais famosas que retrata aí a primeira missa realizada, ao centro a cruz, aí mostra também os povos indígenas, mas a cena não era essa bonitinha, boazinha, não, tá certo? Era totalmente retratada com outra visão. Aí é uma pintura com interesse diretamente eurocêntrico, que mostra como se a primeira missa, esses fatos aí da colonização, do domínio português, do domínio europeu na América, aqui no Brasil, foi algo bom e positivo, pacífico, e de fato não foi. Foi sangrento, foi violento, e não foi nessa paz que aí se retrata não, tá bom? Então, que nós possamos aí ter em evidência o povo legítimo que aí está diante desse cenário aí, com essa imagem do índio, e como identidade nacional. Em seguida, a gente vê aí outra pintura aí que mostra Dom Pedro na abertura da Assembleia Geral de 1872. É tudo muito pacífico, mas de fato não foi. Aí, na sequência, temos outra imagem também que mostra o estudo para a sagração de Dom Pedro II, que é de Manuel de Araújo, Porto Alegre.
Então, o Brasil real na pintura, diferentemente dos demais pintores, é a produção artística do pintor Almeida Júnior, que ele preferiu retratar o interior de São Paulo na sua temática caipira, o que ele retratou como realismo, que entra o Violeiro, de Almeida Júnior, mostra o interior, o Brasil real, de como realmente era a população no período. Na literatura, destaca-se no período a fluência das duas escolas literárias, que foi o romantismo e o realismo. A princípio, o romantismo mostra o índio e o branco, que passam a ser fundamento da nacionalidade brasileira e da exaltação da pátria e da natureza. São representantes dessa escola José de Alencar, escritor do Guarani, e Gonçalves Dias, da Canção do Exílio. O romantismo engajado, que foi diferente dos demais escritores que louvaram a pátria e a natureza, Castro Alves dedicou a sua vida e a obra à luta anti-abolicionista. Sua obra, O Navio Negreiro, mostra a condição de um povo arrancado de sua terra para trabalhar como escravos no Brasil. No realismo, diferente dos heróis e do romantismo, o realismo mostra o Brasil como era. Era o Brasil real. Por isso que vem com essa ideia aí que mostra o movimento abolicionista de Aloysio de Azevedo, o Mulato, são exemplos dessas obras dessa escola literária. Continuando com destaque na fotografia, vocês podem ver aí um daguerreótipo do imperador Dom Pedro II, que Dom Pedro incentivou a prática da fotografia no Brasil, pelo fato de que trouxe vários famosos fotógrafos europeus e os patrocinou. São destaques desse período. Hércules Florence, francês radicado no Brasil, realizou experiências fotográficas, e Louis Mandé Daguerre, inventor da fotografia. Dando sequência aí, fotografias do século XIX. Então aí a gente chama a atenção para as tendências da época, pela forma como as pessoas se vestiam e como era a fotografia nesse período, na época lá do século XIX. Dom Pedro II navegando na rede. Imagina trazendo hoje para a realidade, se Dom Pedro II tivesse Instagram, se ele tivesse Facebook, se tivesse outras redes sociais. Como é que seria? Como é que seria se naquela época tivesse internet? Pensem e reflitam. O escravo brasileiro, de 1865, Dom Pedro II do Brasil, 1880. O Facebook de Dom Pedro II. Pensaram um pouquinho, né? Que fotos Dom Pedro colocaria no seu Facebook? Vestido de almirante, ao lado da filha, a princesa Isabel? Você curtiria? Ou da foto das princesas brasileiras? Então, assim, se passar para analisar os livros que vocês têm acesso e a internet, imagine naquela época como é que seriam as redes sociais se existisse no período. Isabel e Dom Pedro II, 1870. Fotografia da época. Na sequência, princesas brasileiras, Leopoldina e Isabel, 1855. Então, qual seria a mais bela foto? Qual você curtiria? Aí é com vocês. Você, a fotografia e a história. Que tal tirar umas fotos de lugares que você gosta? Da rua, do bairro, da escola, de outro lugar que você goste ou da cidade. Você acha que Dom Pedro iria gostar? Mãos à obra. Pegue uma câmera aí, a câmera do seu celular ou qualquer outro tipo aí de aparelho eletrônico que possa tirar foto, e coloque em um local e tire 6 fotos do local que você gosta. É uma atividade para vocês durante essa aula. 6 fotos de 6 lugares diferentes que você gosta. Então, esse aí é um daguerreótipo de um jovem desconhecido de 1850, fotos da época. Tem aí o espaço das fotos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos que vocês poderão tirar e depois estar até explorando ou compartilhando na escola quando voltarem junto com o professor, através dessa aula com fotos atuais do século XXI. Fotografia e contradições sociais. Diferenciando-se das artes plásticas que realizavam o país e a sua história, a fotografia registrava os contrastes da sociedade brasileira no século XIX. Então a foto tem essa contribuição, registrar a realidade. Por isso o realismo, que eram as fotos reais, e não como mostrava lá
um movimento que trazia imagens fictícias lá, que não mostrava a realidade, era tudo uma maquiagem. O Escravo de Ganho na cidade do Rio de Janeiro, em 1865, uma foto do realismo. Cândido da Fonseca Galvão, também conhecido Príncipe de Obá, são fotos reais. E na internet? Se a gente fosse pesquisar, vocês têm aí alguns sites na telinha que poderão estar buscando mais esses tipos de imagens e até mesmo a influência lá no cinema, com o Imperador e o Rei, as memórias póstumas. São imagens de registros do século XIX para vocês compreenderem de fato como foi realmente aquele período, como é que ficou marcado na vida das pessoas, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham aproveitado bastante e que possam dar continuidade na aprendizagem com os livros e também nos sites que ficaram sugeridos. Até a próxima.